Olá, eu sou José Marcelo Santos e esta é a edição nacional do Jogo do Poder. Meu convidado desta noite é o deputado federal Ricardo Izar Júnior, de São Paulo, filho do ex-deputado Ricardo Izar, que foi parlamentar por 11 mandatos e presidiu o Conselho de Ética da Câmara no auge do escândalo do Mensalão. E o deputado Ricardo Izar, embora esteja no primeiro mandato, preside o mesmo Conselho de Ética, além de ter se metido, como a gente estava brincando aqui antes de começar esse programa, em vários assuntos logo neste primeiro mandato. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Animais e participa de várias comissões na Câmara. A gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui. Deputado, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, um prazer estar com você aqui. E o prazer é nosso. Eu quero começar falando de um assunto que a gente estava discutindo aqui um pouco antes da gente começar o programa, que é o senhor me contando um pouquinho da sua trajetória. Está no primeiro mandato e entrou por uma questão emocional. Me conta isso. Na verdade, meu pai foi deputado 11 mandatos, né? Ele teve uma vida pública extensa. E eu nunca gostei de política, pelo contrário, a gente desde a época de moleque na escola, a gente ouviu falar, todo deputado é ladrão, todo político é ladrão, e aquilo vai ficando, né? A gente não vai se afastando da política. E traumatiza filho mesmo de político, eu acho aquele que não sim. pensa em seguir carreira. Muita gente. Mas eu nunca levei em consideração, porque meu pai ele teve uma vida pública limpa, assim, acho que pra gente ele foi motivo de orgulho. Foram 40 anos de vida pública, nunca teve uma mancha no nome. E até, como você mesmo falou, ele conduziu o Conselho de Ética na época do Mensalão, do Sanguessuga, e acho que de forma exemplar e brilhante. Para mim foi um motivo de orgulho, mas eu não gostava da vida pública. E quando ele faleceu ele faleceu em 2008, em 2009 eu fui para Jaú receber uma homenagem da APAI, porque ele trabalhava muito com as APAIs, e uma APAI de Jaú fez uma homenagem para ele, póstuma, e na hora que eu estava indo embora, um dos alunos da APAI falou assim, agora, quem vai cuidar da gente? Aí aquilo mexe um pouco com o teu emocional, né? Então, eu liguei para minha mãe na época, falei, vamos continuar o trabalho do papai? Ela falou, vamos, tal, e tocamos para frente, tivemos um apoio aí de vários amigos que ele construiu nesses 40 anos de vida pública, e deu certo, nos elegemos, estamos aqui. E essa bandeira da APAI que recentemente andou em risco, inclusive, de fechar em função da possibilidade de mudança na grade curricular do ensino básico brasileiro, as APAIs deixariam de receber dinheiro. Exatamente, né? Exatamente, um absurdo. E também querer colocar um aluno que hoje atua, né, que fica numa APAI, colocar numa escola normal, não dá. Às vezes falta um pouco de bom senso. Mesmo porque na APAI ele não tem aula apenas, né? Como tem numa escola regular. Não o aluno vai para a escola regular. A APAI é muito mais do que uma escola, né? Ele tem aula e vai para casa. Na APAI tem mais que isso, não é? Muito mais do que isso. Tem um acompanhamento, tem qualidade de vida para o jovem que fica lá, a família fica mais tranquila, está bem assessorado, bem acompanhado. E agora, é engraçado, às vezes tem umas atitudes do governo que você não entende. Por exemplo, o Ministério da Saúde prejudicar as APAIs, que são entidades tão importantes e que fazem o que o Estado deveria fazer e não faz. Então, que, na verdade, é o papel das ONGs, né? A ONG só atua onde o governo falha. Exatamente. O Ministério do Desenvolvimento Social tomou duas atitudes muito erradas esse ano. Uma foi a questão das APAIs, que tentou, mas não conseguiu, porque não deixamos, né? Eu acho que todo mundo Houve se movimentou. mobilização política e, nesse ponto, o Congresso Nacional funcionou como se espera que o Congresso funcione. Exatamente. E teve outro fato que, por exemplo, você conhece Lions, Rotary, eles têm, às vezes, aquela Legião Mirim, e eles fazem o quê? Eles tiram o jovem, em condições de risco, talvez, e colocam para formação técnica, formação profissional. E hoje essas legiões mirins não são reconhecidas como um trabalho assistencial ou social. O Ministério do Desenvolvimento considera ele só como educacional. Mas não ele está retirando, é verdade, está dando qualidade de vida, está dando possibilidades de vida para o jovem. Então isso é sim um trabalho social. E o Ministério do Desenvolvimento devia rever esse conceito para a gente poder ajudar com recursos essas entidades. Agora, falando especificamente da sua atuação no Congresso, o senhor foi eleito, até de uma forma surpreendente, para o seu próprio partido, que não queria presidir o Conselho de Ética. O senhor foi eleito presidente do Conselho de Ética também para dar continuidade à história de seu pai? Sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa foi... havia uma razão emocional para eu assumir o lugar onde ele deixou. Ele morreu presidente do Conselho de Ética. E acho que até morreu devido a algumas pressões que ele sofreu, algum estresse que ele passou quando presidiu o Conselho de Ética. E ele presidiu o Conselho de Ética quando representantes, né, políticos do Palácio do Planalto
estavam na mira de tiro, eram alvos e havia pressão de todos os lados, tanto de cima quanto de baixo, não é isso? É sim, eu vi, assim, eu acompanhei de perto, meu pai muito decepcionado com a decadência, descrédito de valores do Congresso Nacional, porque na época o Conselho muitas vezes pedia a cassação de algum envolvido nos escândalos do Mensalão ou etc e tal, e o plenário absolvia, porque naquela época o voto era fechado. Então, quantas decisões que o Conselho pediu a cassação, então havia aquele desgaste, tanto emocional com os colegas, como também existia, por exemplo, todo tipo de chantagem. A chantagem emocional de você estar julgando um colega teu, e até algumas coisas mais desagradáveis que aconteceram nesse período, mas eu senti ele muito pressionado com isso. Eu não tenho dúvida que foi um dos motivos da morte dele. Então, quando eu vim para cá, a primeira coisa que a gente quer é tentar fazer uma homenagem para quem a gente gosta, que era meu pai, no caso. Então, eu tentei voltar para o lugar dele. Mas meu partido não quis, o PMDB não queria, o PT não queria. Já havia um acordo para conduzir. Como é que você conseguiu ser eleito, então, já que ninguém queria? Mas aí eu fui deputado por deputado, conversei um por um. Graças a Deus, eu acho que ele construiu um ciclo de amizade grande aí dentro do Congresso. E nesse caso, o deputado Júlio Delgado foi o seu mentor, né? Foi o que te orientou a bater de, o Júlio tinha saído candidato a presidente da casa também, né? Numa candidatura avulsa. Então, eu me espelhei um pouco no Júlio Delgado. Falei, se ele está saindo candidato avulso, por que eu não saio avulso no Conselho? Eu também posso, né? Também posso. E deu certo, ganhamos por um voto. O senhor está lembrando agora que muita gente escapou da cassação naquela época do escândalo do Mensalão porque o voto era fechado. Agora não é mais. Considera um avanço essa mudança? Muito. Logo, o primeiro dia que eu entrei aqui no Congresso, eu fiz questão de assinar a frente parlamentar que o Ivan Valente presidia, que é a frente que defendia o voto aberto. Acho que isso foi uma grande conquista. O eleitor ele tem que ter o direito de saber como o seu representante vota em Brasília. Já que a nossa democracia é representativa. E não vejo por que você esconder teu voto. Não tem nada, e para nada, eu acho. Nem para veto, nem para nada. Eu acho que você está aí, você tem que responder pelos teus atos. Eu acho que não... Foi um grande avanço para a democracia, para a transparência, principalmente, foi um grande avanço. O senhor está me dizendo que acredita que seu pai morreu também em decorrência principalmente em decorrência da pressão sofrida naquela época. Sem dúvida. Então, imagino que o senhor tenha acompanhado muito de perto o desenrolar desse escândalo do Mensalão. Acompanhei. Ficou satisfeito? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Não, mais ou menos porque eu achei que foi muito demorado tudo, né? A gente, infelizmente, no Brasil, o judiciário é muito lento, é muito moroso, a quantidade de recursos que uma pessoa pode fazer... Que uma pessoa que tem dinheiro, porque pobre não tem acesso a isso. Eu concordo, eu acho que sim. Então, isso é que deixa a gente um pouco decepcionado. O resultado está aí, eu acho que quem tinha que ser condenado foi condenado. Isso eu não discuto. As penas também não dá para a gente discutir, porque é o que rege hoje o Código Penal brasileiro, então a gente não pode ir contra isso. Mas ainda assim há um estranhamento social com relação às penas aplicadas, porque os políticos estão em regime semiaberto e os não políticos em regime fechado. Não é a forma de tratar de maneira diferente pessoas iguais, que cometeram crimes iguais? Eu concordo com você. Eu acho que devia ser igual para todo mundo, né? Mas não é. Então, isso é uma das coisas que a gente não ficou totalmente satisfeito. Nesse momento, o Conselho de Ética está apreciando algum parecer de quebra de decoro de algum parlamentar? Não, nós não temos nenhum. Esse ano a gente apreciou o do Donadon e o do deputado Lereia. Foram dois deputados que passaram pelo Conselho. Que, no caso do deputado Donadon, por exemplo, que foi um divisor de águas nesse sentido, que havia sido absolvido de início e depois foi condenado à perda de mandato. Você viu como o voto aberto muda, porque... Na primeira votação dele foi voto fechado. Aliás, eu acho que foi um grande erro do presidente da casa. Eu posso até falar abertamente. A primeira vez que ele foi para o plenário, não precisava colocar no plenário para os deputados votar. Ele sabia do risco, a gente avisou, inclusive eu fiz um comentário lá no plenário avisando que tinha o risco de acontecer o que acontecer, porque ele, como presidente ou a própria mesa diretora, poderia ter dado uma canetada e tirado o mandato, porque não era um processo ético-disciplinar. A gente estava acatando ou não a decisão do Tribunal de Justiça. Então, poderia ter tirado o mandato. Não tirou, foi para o plenário, não deu os 257 votos, aí ele ficou com o mandato. Aí nós puxamos o caso para o Conselho de Ética, abrimos um novo relatório, só que dessa vez de acordo por quebra de decoro. Então, os motivos foram diferentes. Aí foi para o plenário e aí com o voto aberto deu o que deu. Então, aí mostra claramente como vai ser daqui para frente com o voto aberto. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial, mas quero ir para esse intervalo deixando uma pergunta para você responder no próximo bloco.
A categoria política, ela se ampara de muitas brechas para proteger maus políticos? Mas o senhor vai me responder daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos comerciais. Não sai daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder e meu convidado desta noite é o deputado federal Ricardo Izar Júnior, do Partido Social Democrata de São Paulo, presidente do Conselho de Ética da Câmara. Deputado, e no bloco anterior a gente foi para o intervalo comercial e eu deixei uma pergunta no ar, né? Se há muitas brechas e se os políticos se amparam de muitas brechas na legislação e na forma de se fazer política no Congresso Nacional para proteger maus colegas. Eu não tenho como te responder assim o porquê, mas isso eu acho que todo mundo utiliza essas brechas, não só nos políticos, todo mundo usa as brechas judiciais que você tem na legislação. Né? Mas isso acontece também, não é diferente no Congresso. Existe um corporativismo, isso existe. E eu acho que está diminuindo e está acabando. O voto aberto foi uma conquista que vai servir para isso. O senhor estava me dizendo que antes a pessoa ia para o Conselho de Ética sabendo que seria cobrada no Conselho de Ética, mas que se salvaria no plenário. Acabou, exatamente, né? Acabou. Agora, eu acho que o relatório que for colocado pelo Conselho normalmente vai ser seguido no plenário, por causa do voto aberto. Isso traz até uma consequência. A disputa pelo Conselho de Ética, o Conselho de Ética passa a ser um órgão muito importante dentro da casa. Na próxima eleição, o seu partido, o Partido Social Democrata, já vai disputar essa vaga, é isso? Então, não sei, mas ao que tudo indica, provavelmente pelo menos. Eu acho que agora todos os partidos vão querer ter o controle do Conselho, porque é importante você ter o controle do Conselho nas questões disciplinares, principalmente. Mas isso não reforça uma coisa meio triste na gente observar no político brasileiro, talvez do político mundial, mas vamos falar especificamente dos nossos aqui, no caso de vocês, que é a atuação focada só onde tem holofote? Então, eu sou da opinião de que o Conselho de Ética ele deveria ser um órgão independente, e ele é um órgão independente, e a gente tem tentado fazer dele um órgão independente. Tanto que os deputados que estão lá, eles têm mandato, eles não podem ser retirados dos membros do Conselho, e o presidente, o vice também tem mandato, mandato eletivo, tanto que a gente participou de uma eleição e ganhou essa eleição. É importante essa independência. Agora, é lógico que agora, com a força que o Conselho vai ganhar, porque o plenário normalmente vai segui-lo, agora vai existir a disputa entre forças dos partidos, né? Eu acho que isso é evidente. E por falar em força dos partidos, o senhor integra um partido que integra a base aliada do governo, mas que nas últimas semanas se uniu ao PMDB no chamado Blocão, né? O grupo dos rebeldes, e votou inclusive a favor da criação da comissão para investigar a Petrobras. O que provocou essa rebelião dentro da bancada? Foi a dificuldade de relacionamento com o Palácio do Planalto? Na verdade, o PSD nunca integrou a base. Mas também nunca foi oposição. A gente estava sempre trabalhando de forma independente, muitas vezes votando com o governo, muitas vezes votando... De um tempo para cá, quando o nosso presidente Gilberto Kassab colocou um apoio à reeleição da Dilma, a gente passou a ser considerado base. Só que é o único partido que é de base, mas não tem participação no governo. A gente tem... praticamente tem o Guilherme Afif, que é ministro da Micro e Pequena Empresa. Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif. A gente não considera, já foi candidato a presidente, inclusive. Mas isso foi uma escolha pessoal da presidente antes da gente integrar a base, pela pessoa do Guilherme Afif, e não com uma composição partidária para trazer para a base. A bancada não se sente governista? Não, a gente não se sente, a gente trabalha livre, normalmente discute as votações na bancada antes, e dessa vez, como é que eu vou poder votar contra a abertura de uma comissão para investigar algo que foi colocado na imprensa como errado? Não dá para você votar contra isso. Você também deve aos seus eleitores, principalmente, o seu mandato. Então, eu acho que esse caso específico da Petrobras, eu acho que qualquer parlamentar lá que quer responder para os seus eleitores tinha que votar sim para a investigação. Mas todos os parlamentares que votaram a favor da criação dessa comissão, o senhor entende que eles votaram porque querem investigação ou muitos votaram só para pressionar o governo? Porque o governo reclama, inclusive, de chantagem. É lógico, a gente vê, teve alguns partidos que sempre votaram com o PT, o PMDB foi um deles que votou em massa pela criação dessa comissão. Aí é diferente, aí são outros interesses, talvez, que estejam em jogo, né? Mas no caso do PSD, nós tivemos, acho que, 6 deputados que votaram para não abertura e 30 e poucos que votaram
para a abertura. Eu acho que aí teve mais a ver com uma resposta para o eleitor, nesse caso específico da Petrobras. E não estou querendo porque... dizer que nós estamos satisfeitos, não é uma base satisfeita, a bancada não está satisfeita, mas não está satisfeita porque é muito difícil o atendimento. Hoje, por exemplo, eu estou aqui há 3 anos, tem ministro que eu tento marcar uma audiência desde que eu cheguei aqui e não consegui até hoje. Quais são os ministros mais difíceis de atender parlamentares? Porque essa é uma reclamação recorrente aqui nessa bancada, inclusive. Eu acho que todos, Eu vou te ser sincero, o mais acessível é o Lobão. Para mim, no meu caso, de Minas e Energia. O mais acessível foi o de Minas e Energia. Porque às vezes você traz uma demanda de um município, você precisa ser atendido, ou por ele, ou por um assessor parlamentar. Tem assessor parlamentar de ministro que é mais importante que o ministro, porque para você conseguir falar com ele é praticamente impossível. Eu acho que essa é uma das coisas que estão deixando vários membros da bancada governista insatisfeitos. E no caso, a articulação política do governo, então, está falhando com vocês? Vocês não conseguem se reunir sequer com a articulação política? Tem articulação política no governo? Tem uma pasta. Tem uma pasta, tem uma ministra que cuida disso, né, Ideli Salvati, que foi para cuidar desse setor, desse relacionamento, inclusive por ser parlamentar, historicamente. Né? Olha, eu não sei, eu nunca cumprimentei, nunca conversei com ela. Então, aí você mede se está tendo articulação política ou não. Então, a coisa está pior do que se imagina. Eu acho que sim. Sempre se critica parlamentar que faz pressão em determinado momento e basta o governo anunciar que vai liberar o dinheiro das emendas parlamentares para a coisa se acalmar, né? Para os ânimos se arrefecerem. Aconteceu agora de novo, não é? A base se oriçou, a presidente falou, vou liberar a verba das emendas parlamentares, aquele dinheiro que os parlamentares destinam no orçamento para ser aplicado nas bases deles. E a turma se acalmou de novo. Isso não é fisiologismo? Isso não é venda de posição política? Eu sou da opinião que não deveria existir emenda parlamentar. A função de um deputado... O senador Pedro Simão pensa a mesma coisa, né? Eu acho que a função de um deputado é legislar, fiscalizar e os votar atos orçamento. Do executivo Exatamente. E votar orçamento. Agora, inventaram esse negócio da emenda. Já que inventaram, todo mundo utiliza essa ferramenta política. Para que serve a emenda? Para você ajudar lá a tua base, teu município, onde você teve voto. Então, por exemplo, uma cidade onde eu fui bem votado, eu preciso dar um retorno para os meus eleitores lá, e hoje o interior, principalmente de São Paulo, cobra muito. Ele cobra sempre que você mande recursos, mande verbas, e às vezes muitos dos seus votos vêm por causa disso. Então, como você tem isso disponível, você usa. O que é errado é que seja tratado de forma diferente. Um deputado consegue 1 milhão, 2 milhões liberado e outro 15, 20, 30. E outro não consegue, né? E outro não consegue. Então, isso existe uma diferenciação. E é isso que eu não concordo. Ou faz para todo mundo, ou não faz para ninguém. O certo era não fazer para ninguém. Eu acho. Já que faz... já que faz, eu também quero o meu igual ao dos outros. O senhor, nesse seu primeiro mandato, o senhor pegou uma brecha de atuação que ainda não havia sido explorada, que é a de defesa dos direitos animais, e conseguiu criar uma frente parlamentar para poder juntar essas propostas, são mais de 185, não é isso? Isso. De defesa de direitos animais, e pediu, inclusive, a criação de uma CPI para investigar a tortura praticada, os maus tratos aos animais nesse país. Chegamos a tal ponto mesmo da barbárie contra os bichos? Eu acho que... Está piorando? piorando? Está piorando. Eu acho que o Brasil hoje é um dos países mais atrasados em tudo que tange e diz respeito a direitos de animais. A gente não tem, no Brasil, política pública nenhuma para esse tema. A gente pega hoje, por exemplo, o Ministério da Agricultura, ele é responsável pelos animais de produção. O Ministério do Meio Ambiente pelos animais silvestres. E quem cuida dos animais domésticos e domesticados no Brasil? Que são o nosso grande problema, né? Não tem. Deveria ser o Ministério da Saúde, mas ele não faz. Você sabe que hoje no Brasil, leishmaniose mata mais do que dengue. E a gente não vê campanhas educativas do governo federal ou de qualquer governo estadual para como prevenir a leishmaniose. E a leishmaniose é uma doença que o cachorro é hospedeiro do animal, um mosquito que recebe muitos nomes, flebótoma, orelha de palha, pica o animal contaminado, pica o ser humano e transmite a doença, né? Exatamente. E não tem cura para o animal ainda, né? Não. Mas não tem casos muito raros. Existe cura, mas é que hoje a gente, na nossa legislação, não permite o tratamento. Existe um projeto de lei que está hoje tramitando no Congresso, o deputado Mandetta é o relator, já está pronto, deve ser votado agora rapidamente, mais 2, 3 semanas, deve estar passando na comissão.
que ele colocou no relatório dele que vai poder fazer o tratamento desde que existam 2 antibióticos no mercado. Isso para salvaguardar a vida humana também. Então, você tendo 2 antibióticos, você pode tratar o cão com um e o ser humano com outro. E por enquanto existe para quem? Só para o ser humano? Hoje em dia é só para o ser humano. Você não pode tratar teu cachorro. Quem trata o cachorro tem que entrar com liminar e tal para conseguir tratar, porque existe uma portaria do Ministério da Saúde que não permite o tratamento do animal. Quero continuar esse assunto no próximo bloco. Vou fazer mais um rápido intervalo comercial, mas volto daqui a pouquinho para a minha conversa com o deputado federal Ricardo Izar. Não saia daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder e meu convidado desta noite é o deputado federal Ricardo Izar Júnior, do Partido Social Democrata de São Paulo, presidente do Conselho de Ética da Câmara e da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Animais. Deputado, o senhor chegou a dormir em frente ao Congresso Nacional para conseguir mobilizar os seus colegas e coletar assinaturas para a gente criar a CPI para investigar os maus tratos aos animais, né? Conseguiu já o número de assinaturas desejadas? Não, conseguimos. Isso a gente já conseguiu no ano passado, o número de assinaturas de deputados, o apoiamento foi grande. Depois, a gente já conseguiu no Colégio de Líderes, já foi para plenário, só que aí houve alguns partidos que se posicionaram contrário. Aí, como não deu consenso, nós não votamos, mas estamos em fase de acordos, de negociação. Muito do que acontece de oposição é por causa da bancada que nós chamamos de ruralista, né, que tem muitos que não querem alguns tipos de investigação de maus tratos. Que tipo, por exemplo? Muitos, por exemplo, a questão de rodeio, de vaquejada, de como marca o gado e etc e tal. Então, isso eu estou falando daquele carimbo que é aquecido no forno, vira ferro em brasa e queima o couro do animal. Isso. Que traz prejuízos também para a indústria do couro, né? De Sem beneficiamento, dúvida. porque esse couro vai estragado. Eu acho que a gente tem muitas práticas antigas no Brasil, demais, principalmente em respeito aos animais. Mas não está dando um acordo dentro da casa para votar a CPI. Então, o que a gente está tentando? A gente está tentando abrir mão, talvez, da CPI e aprovar alguns projetos de lei. A gente tem projetos de lei importantíssimos que mudaria um pouco essa questão animal. Eu acho que Mas muitos estão parados há muitos anos, né? Muitos. Tem um que é um dos mais importantes, é o 1376, que está aí desde 2003, que trata de políticas públicas de esterilização e controle populacional de cães e gatos. Passa a ser obrigação do governo investir em castração. Hoje, um casal de cachorros, em 10 anos, gera 14 mil descendentes. Então, imagina eles crescendo nessa progressão geométrica, daqui 10 anos, como vão estar as ruas do Brasil? Mas isso castração de todos os animais ou apenas dos que estão na rua? Não, teria que castrar os da rua e teria que oferecer isso também para a população carente que não tem condição. Mas não basta só se oferecer, você tem que fazer campanhas educacionais sobre posse responsável, sobre como castrar, o porquê de castrar o teu animal e porquê de adotar e não comprar um cão, né? Então, acho que tem coisas que são importantes de ser feitas no Brasil e que esse projeto vai trazer, eu acho que um benefício muito grande. Só que está desde 2003 parado na casa. Nunca a gente conseguiu colocar isso na pauta para votação. E quando a gente fala de defesa de direitos animais, especificamente nesse caso de controle de população, né, de animais de rua, a gente não está falando apenas de comportamento, de caridade, ou talvez até de uma questão de responsabilidade, de pena com o animal. A gente está falando de saúde pública, não é isso? Saúde pública. Eu acho que hoje, é o que eu falei, leishmaniose mata mais do que dengue no Brasil. Então, por aí você mede. Se a gente tiver uma superpopulação de cães e gatos na rua, quantas pessoas vão ser contaminadas de zoonose? Eu acho que, assim, um país, ele para ser desenvolvido, a gente precisa passar por uma evolução. Essa evolução passa principalmente por respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie também, porque os animais eles sentem, sofrem, têm dor, e são animais como nós, só que nós somos animais não humanos, digamos assim. A gente tem poder de decisão, né? Sim, não sei até que ponto a gente é mais racional do que eles, mas eu acho que eles merecem um respeito. Por exemplo, hoje no Código Civil brasileiro, o animal ele é considerado como uma res, uma coisa. E existe um projeto que até de minha autoria que muda ele para um sujeito sui generis, onde ele passa a ter direitos, mas não precisa ter obrigações. Porque é constitucional o Estado cuidar do animal. Diz na Constituição que é obrigação do Estado cuidar da fauna e da flora, né?